E eu conto que o presidente Lula tem simpatia por uma eventual candidatura do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ao governo mineiro em 2026. Aí eu faço uma observação. Pacheco ainda não tomou decisão se vai ser candidato ao Senado de novo ou se pode ser candidato ao governo de Minas Gerais. Mas, segundo auxiliares presidenciais, Lula estaria disposto, inclusive, a apoiar o senador em uma disputa estadual em um acordo entre PT e PSD. O Palácio do Planalto tem avaliado que, diante da popularidade do governador atual, Romeu Zema, um nome de esquerda dificilmente teria força eleitoral contra um candidato apoiado por Romeu Zema, e que o perfil moderado de Pacheco teria um pouco mais de viabilidade eleitoral. O presidente do Senado Federal, no entanto, como eu disse, não definiu se será candidato ao governo mineiro em 2026, quando seu mandato como senador se encerra. A avaliação feita por aliados do petista é de que um apoio a uma eventual candidatura de Pacheco ajudaria a potencializar uma eventual reeleição de Lula, já que o segundo turno em Minas Gerais foi bastante acirrado. O PT ganhou, mas foi aí por poucos percentuais e poucos votos. Juliana Lopes. É um acordo que se pensa neste momento, pelo menos no Palácio do Planalto. Acaba sendo, Juliana Lopes, mais uma torcida para que Rodrigo Pacheco saia candidato, porque é uma avaliação de que o PT não tem chance em Minas Gerais. E a gente lembra, até hoje, todos os presidentes da República que venceram as eleições ganharam em Minas. Então seria um palanque poderoso para Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem duas figuras, né, Uribe, que é importante a gente observar como é que elas estão se comportando. Primeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente contou aqui que ao longo dos últimos meses, Pacheco tem feito acenos ali para os senadores, respondendo às demandas do Senado. Isso, inclusive, fez com que ele conseguisse ali abrir o caminho para a aprovação daquela PEC do Supremo Tribunal Federal, né? Uma forma de Pacheco responder aos anseios de quem ele representa, que são os senadores. E tem um outro ponto também que ele toca agora num ponto importante, que é ali o calcanhar de Romeu Zema, que é o seguinte: Zema já está ali terminando o primeiro ano, né, do segundo mandato, e ele entrou com uma promessa de resolver um problema fiscal ali de Minas Gerais que até hoje não conseguiu resolver. O Estado está extremamente endividado, já pensou aí em renegociar as dívidas com a União, essas dívidas que são bilionárias, mais de 100 bilhões de reais. Há ali uma tentativa dessa renegociação pensando em ações na Suprema Corte e provavelmente uma reestruturação, um regime fiscal diferenciado para que o Estado saia, então, das contas vermelhas. E Pacheco entrou nesse momento, nessa negociação lá no Congresso Nacional, para tentar resolver esse problema, ou seja, ele entra ali com uma solução, ou pelo menos com o que pode ser uma solução, de um problema que não foi resolvido ainda por Romeu Zema, apesar de ser a promessa, né? Ele surgiu ali como um nome novo, fora ali do campo político, mas não conseguiu tirar ali o Estado das contas vermelhas, né? Das contas que estão no vermelho ainda. Então, a gente tem essa disputa bastante interessante e que conta também com uma ausência do PT de um candidato que possa, então, ser mais reconhecido que Zema e também que Rodrigo Pacheco. Então, temos realmente duas figuras que poderiam dar uma boa disputa ali no Estado e que já estão, de certa forma, competindo ali entre si. Ju, sabe o que animou muito o Palácio do Planalto? Foi a questão dessas medidas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque alguns aliados de Rodrigo Pacheco diziam que ele andava por Minas Gerais e ele era muito cobrado pela população a tomar alguma decisão em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, que ele teria sido motivado a levar adiante esses projetos. Inclusive, foi o discurso de vitória de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado Federal, que ele ouviria mais a oposição sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal. Então, ao ele estar preocupado com a situação em Minas Gerais, como o eleitorado mineiro está pensando, pronto, o Palácio do Planalto falou, é a senha, então realmente ele pode disputar ao governo de Minas Gerais. Por isso que animou bastante. E você sabia, Juliana Lopes, que o Rodrigo Pacheco chegou a ser pensado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, nessa vaga agora de Flávio Dino. Mas aí ele desistiu, porque Lula avaliou o seguinte, que eu já tenho um aliado no Senado Federal, me daria mais dor de cabeça um nome de oposição no Senado. Então é melhor garantir que Rodrigo Pacheco fique até 2025, garantindo pelo menos um diálogo com o Palácio do Planalto, do que fazer uma mudança abrupta que pudesse prejudicar, né, a relação do Palácio do Planalto com o Senado Federal.
E como é uma figura interessante, né? Pacheco, ele conversa com o governo, mas também conversa com o eleitorado de Minas Gerais, que teve um eleitorado com uma participação e um apoio muito relevante em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até por isso, Zema, ali nos últimos dias, né, na reta final do segundo turno, teve uma aproximação e subiu no palanque com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma resposta para esses dois campos, conversar com o governo e também com o eleitorado de Minas. Justamente. Muito obrigado, Juliana Lopes. Rodrigo Pacheco, que é como todo mineiro, ele tira as meias sem tirar os sapatos, ou seja, ótimo articulador. Muito obrigado, Juliana Lopes.